Só para vocês entenderem o contexto dos aspectos que a gente mais pode ajudar. A gente vai fazer 10 anos juntos, então a gente ficou adulto junto, né? A gente estava até falando disso ontem com os nossos amigos. A nossa personalidade foi muito moldada juntos. E pensando em alguns desafios de carreira que a gente já viveu, quando eu conheci Henrique, ele estudava uma faculdade e ele mudou para outra. Então... Exato. Eu fazia história quando a gente se conheceu. E ele já tinha feito uma antes, na verdade. Já Conta tinha aí, vai. Primeiro, saí do colégio, fui fazer publicidade. Fiz um semestre de publicidade, não Não dei rolou. muito certo, alguns conflitos na área de trabalho. E fui fazer história, que era paixão, né? Desde sempre foi minha matéria preferida, etc. E durante a faculdade eu tive conflitos tanto pessoais quanto familiares com relação a isso, né? Sempre tive apoio, não é dizer que não tive apoio nem nada, mas é um caminho mais difícil de se seguir, né? Eu sei, pelo lado acadêmico, e acabou que recebi influências da família também. Minha mãe é arquiteta, meu irmão é arquiteto, meu padrinho é engenheiro civil, e aí eu fui para esse caminho, eu fui para o caminho da engenharia. Ou seja, foi a terceira faculdade que ele começou. Exato. E E a essa eu gente... terminei. A gente tinha um mês de namoro. E aí ele me falou, eu tô pensando em mudar. Falei pra ela antes de falar para meus pais. Foi. Então, se eu tô pensando em mudar pra engenharia civil, vou ter essa conversa com meu pai e tal. Eu não conhecia a família dele tanto assim pra dizer se ia ser um problema ou não, né? Eu falei, vai dar tudo certo e tal. Então, lá naquele comecinho, Henrique mudou de faculdade, entrou em engenharia civil, e foi quando eu consegui o meu primeiro estágio. Eu comecei a trabalhar na Braskem, e, enfim, depois fui contratada e tal. Então, o Henrique estava na faculdade. Chegou um momento que eu já estava contratada na Braskem, que eu fiz um processo seletivo e passei num trainee de São Paulo. E aí eu lembro no dia que eu liguei pra ele e falei, passei. Gente, eu fiz o processo seletivo sem pensar em passar, porque senão eu ia ficar muito ansiosa, né? Fiz o processo seletivo. Quando eu passei, eu percebi que, né, isso envolveria ir morar em São Paulo. E aí a gente namorou à distância por 3 anos. Então esse foi o impacto da carreira no nosso relacionamento. E foi no mesmo momento que eu passei no processo de estágio de uma grande empresa em Salvador. Exatamente. Aí Henrique estava trabalhando na Odebrecht, eu trabalhava na Braskem. Eu mudei da Braskem para C&A em São Paulo. Nessa fase foi bem difícil, assim, porque nós namorávamos à distância e Henrique trabalhava muito. Quem é lá de Salvador sabe como era o esquema Odebrecht. Então... acontecia muito de eu pagar um voo caríssimo, chegar em Salvador e ficar pouquíssimo tempo com o Henrique porque ele estava só trabalhando. Então, foi uma época complicada de namoro à distância, mas eu sempre acho que a gente lidou muito bem com o namoro à distância, né? Sim, sim. A gente não era de ter briga, ciúme, nada. E eu sempre deixei claro que Henrique, no dia que ele me pedisse, eu voltaria. Eu falava isso pra ele, no dia que você me pedir, eu volto. Ele nunca pediu, eu fui indo. Também fiz minhas pós em São Paulo, que foi muito importante a gente ter resistido esse tempo a mais para eu poder estudar lá. Em Salvador, na época, não tinha a pós que eu queria e não tinha tudo online como tem hoje. Nossa, que diferença, né? Mais fácil. Pois é. Então, eu fiz a pós em São Paulo, continuamos à distância e aí eu voltei. Quando eu voltei, a gente ficou acho que 1 ano na mesma cidade. Nem sei se deu tudo isso, deu? Eu sou ruim de data, mas acho que deu. Deve ter dado. E aí, Henrique conseguiu uma oportunidade em Vitória da Conquista. Eu já tinha saído da Odebrecht, fui ser coordenador de operações de um condomínio comercial. E aí virei sócio de uma financeira e fui abrir a Filial. filial de Vitória da Conquista. E aí a gente foi novamente morar à distância. De novo à distância, mais perto, é verdade, mas mesmo assim, não, era a distância, né? Era a distância, então ficamos à distância mais um período. E aí eu já tava um pouco mais incomodada, porque aí eu já tinha, não sei, a gente começou a ficar meio cansado, né, da distância. Acho que chega o limite pra todo mundo. Mas aí foi bom porque foi na hora que ele voltou pra Salvador e foi na mesma época que a gente decidiu vir pra cá, pra Austrália.
Outras coisas importantes, eu acho, de carreira e relacionamentos, assim, na minha vida, pra ir guiando as perguntas de vocês. Quando eu fui demitida e decidi que eu iria mudar, né, prestar esse serviço que eu presto hoje, enfim, empreender, eu não sabia como é que ia ser direito e tal, mas Henrique sempre foi uma pessoa que acredita muito em mim, eu falo isso, né, Henrique acredita em mim mais do que eu mesma. Então eu tive muito, muito apoio, assim, da parte dele e tenho até hoje. Qualquer maluquice que eu pensasse em fazer, porque eu não faço maluquices, né? Deve ser por isso. Mas qualquer coisa que eu pense em fazer, eu vou ter muito apoio. Mais alguma coisa da nossa história, especificamente, ou eu vou para as perguntas? Acho que E não. tem aqui a atuação aqui, né? A gente conversa bastante sobre o trabalho de um, conversa bastante sobre o trabalho de outro. A gente sempre sabe tudo que está acontecendo, né? Em relação aos desafios lá do trabalho dele hoje, pra quem não sabe, fala o que você faz hoje. Hoje eu sou jardineiro aqui na Austrália, trabalho em uma empresa de jardinagem e dou suporte tanto na equipe técnica Do jardim. do jardim quanto na equipe administrativa da empresa, né? Então é mais ou menos isso. Trabalha numa empresa de jardinagem. E eu, como sou curiosa, fico sempre perguntando o que está acontecendo. E como sou faladeira, eu também conto tudo do que está acontecendo no meu pra ele. Eu já vi que vocês me perguntaram da minha formação, administração, já Tem responderam. um bocado de gente aqui. Temos 1 ano e meio na Austrália. Ó, aqui a gente já tem uma pergunta que é: e quando o crescimento profissional exige mudança de cidade, como abordar? Na nossa história a gente viveu isso, né? Eu acho que muda muito o timing da relação. A gente tinha 3 anos de namoro, já era uma relação bem sólida, a nossa relação era uma boa relação, mas a gente não era casado, né? Então eu acho que ainda tinha espaço, éramos novos, bem novinhos. Eu fui pra São Paulo com 21. Então, o que acontece? Eu acho que o relacionamento ainda permitia isso, né? Agora, eu casada hoje, eu não pensaria nisso, em trabalhar à distância. Eu acho que não é o timing, sabe? Depende. Eu acho que existe possibilidade de projetos, né? Você faz um projeto ali, passa 2 meses fazendo um projeto, mas com o plano de voltar. Exatamente. Né? Porque, pensando no meu trabalho, pode ser que isso seja... Um dia aconteça. Exato. O meu trabalho eu vou junto com ele, né? Eu falo lá, você tem que ir pra onde? Vamos. Seria uma coisa mais ou menos assim. Mas pensando num padrão, por exemplo, o nosso casal de amigos que está logo ali, Greg e Monique, eles moravam em Sydney também. E aí Greg conseguiu uma oportunidade de trabalho aqui em Canberra, que é a capital da Austrália. Pra quem não sabe, gente, a capital da Austrália não é Sydney. Eu sou péssima de geografia e eu não sabia disso até morar aqui, mas ok. E o que aconteceu? Greg conseguiu essa oportunidade de emprego aqui e aí ele ficou vindo toda segunda, não era mãe, ele via segunda e voltava sexta, vinha segunda e voltava sexta, então eles ficaram afastados por um período até ele sentir que a oportunidade realmente tinha muito potencial e tal. E aí, como casal, eles optaram por vir pra cá, né? Então, esse dilema eu acho que a depender do timing. Vale a pena se afastar e muita inteligência emocional pra não virar, né, briga, ciúme, não tem necessidade. Vai passar, eu acho que se for um período vai passar. E depois que o casal já tá mais maduro, aí eu acredito que é realmente um abrir mão da localidade a favor da carreira do outro. Por exemplo, Moni saiu do trabalho dela lá de Sydney, veio pra cá, confiando que essa mudança era boa pra Greg. E aí... E pro casal, né? E pro casal, exatamente, pra família como um todo. E aí, quanto tempo depois você conseguiu um emprego, Moni? 1 mês. 1 mês depois. Deus corre dela, é muito boa no que ela faz. Posso falar o que você faz? Pode. Ela trabalha com child care aqui, que, como é, Moni? Educação infantil, tipo isso. Cuida de bebês, dos bebezinhos. 0 a 5 anos? 0 a 5 anos. E ele, posso falar o que você faz também? Vem cá. Ele trabalha aqui com martelinho de ouro, sabe aquela técnica de carro? Martelinho de ouro? Esse é Greg, nosso amigo. Tudo bom, gente? Seja bem-vindo, amigo. E ele, aqui em Canberra, gente, teve uma chuva de granizo.
uma chuva de granizo que deixou os carros tudo acabado. Então essa foi a oportunidade de trabalho que ele identificou aqui, entendeu? E aí valeu a pena eles fazerem a mudança, tá certo? Então eu acredito que é pensar como casal nesse momento. Vamos para outra pergunta difícil. Marido se sente seguro quando atuo como CLT e não incentiva a minha atuação como empreendedora. Vai. Vixe, chorou de novo aqui. Marido se sente seguro quando atuo como CLT e não incentiva a minha atuação como empreendedora. O que é que você diria? Não existe segurança na CLT, né? Olha, ele ouve minhas Tô lives. aprendendo. Então, acho que, na verdade, tudo depende do coração e da vontade de trabalhar que você coloca naquilo que você faz. Cissa, quando a gente chegou aqui, ela sempre fez toda a parte de coaching e... Sempre não, né? De 5 anos. Não, de 5 anos não, mas depois que a gente já tinha chegado aqui já existia foi. isso. Mantive. E não só pela experiência, mas também para ter um rendimento na Austrália, ela trabalhou em um escritório de uma agência de intercâmbio. Por 6 meses. Logo quando eu cheguei, eu fui contratada por uma empresa. Acabou atrasando um pouquinho mais, apesar de ter trazido experiências, foi bom, viveu, melhorou ainda mais o inglês, etc. Mas a partir do momento que ela falou, não, vou sair para focar em mim, eu falei, saia que vai ser estouro, né? Vai bombar e... Ele me ama, gente. Bombou. E vai continuar assim, né? E pelo coração que ela coloca nas coisas e o amor e carinho que ela dedica fazendo isso, eu acho que é o mais importante. Quando você coloca amor, carinho e se dedica... Tô achando que eu tenho 23 anos. Eu tenho 29. Tá, vamos lá, pensando nessa situação então. O seu marido, ele tá ainda na mentalidade, né, que a gente foi ensinado mesmo, de que na CLT é mais provável que nada de ruim aconteça, que vocês não sejam pegos de surpresa nem nada assim. Talvez seja legal você contar pra ele que eu fiquei no emprego CLT pela segurança por 3 anos, no dia que eu achei que eu ia ser promovida, eu fui demitida. Então, realmente, assim, a vida vai nos mostrando que não existe essa estabilidade toda na CLT. Muitas pessoas que eu conheço que tinham carreiras menos estáveis do que a minha agora estão passando por muito aperto e agora é talvez um dos momentos mais prósperos da minha carreira. Então, estabilidade é muito relativo. Provavelmente o seu marido ainda tá nessa mentalidade, né? De tipo, nossa, na CLT nada vai dar errado e tal. Existem pessoas que vão mudar essa cabeça, né? E pegar esse apoio, esse suporte mesmo com você pela comunicação. Eu recomendo que você leia um pouco sobre comunicação não violenta e você tente realmente abordar uma conversa madura com seu marido sobre seus planos, seus projetos, o que você está determinado a realizar. E existem outras pessoas que não estão tão abertas ao diálogo e que ele só vai entender que você está levando a sério ali quando você tiver os seus grandes resultados. Então você não vai contar com o apoio dele no começo, vai fazer sozinha mesmo e aos poucos, quem sabe, talvez, com seus resultados, ele vai te apoiando. Combinado? Eu sei que é difícil, mas é isso. Importância do apoio financeiro, as contas não precisam ser 50-50. Realmente não. Acho que hoje a gente vive um momento, né, gente, de muita liberdade. Concorda? Sim. Ou deveria. E aí eu acho que cada casal tem seus próprios combinados nesse sentido, em relação ao dinheiro. O que é que você acha? A gente... Mas como assim você fala dos combinados? Combinado. O combinado é que você vai trabalhar e eu vou cuidar dos filhos. O combinado é que nós dois trabalhamos e nós dois dividimos tudo. O Sim. Combinado é que você trabalha e ganha mais, então você contribui mais em casa. Alguma Sim. coisa assim, entendeu? Quais são os combinados que aquela família determina? Eu acho que essa é a regra que vai valer. Exatamente. Vai depender de cada casal se encontrar Em um método. e conversar e decidir, né? Até porque não pode deixar no limbo, voando, cada um achando que é de uma maneira. Isso a gente também bateu papo aqui ontem entre amigos, que eu acharia difícil na minha vida pensar que existe um dinheiro meu e um dinheiro de Henrique, sabe? Assim, não, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu, não sei o que é que eu vou fazer com o meu, o que é que eu vou fazer com o seu. Eu tenho uma facilidade maior de conviver
no meu casamento, sabendo que é tudo nosso, mas eu acredito também que isso dá certo se as cabeças em relação ao dinheiro funcionam parecidas, sabe? Se Henrique fosse uma pessoa muito esbanjadora, existe isso? Ostentação, tipo, de gastar muito e tal, eu ficaria talvez um pouco insegura de juntar tudo, sabe? Eu acho que eu separaria. Tem que ver como é que cada um lida com o dinheiro mesmo, né? Pra saber o destino que quer dar, né? Pra cada coisa. Isso, exatamente. Pra saber como faz bem pros dois, né? Agora, sobre a renda, eu acho que existe também muito a vida que os dois querem ter, né? Pra um conseguir estimular o outro a ganhar mais. Existem vezes que alguém não vai estar contribuindo tanto dentro de casa para poder investir em um curso, em alguma coisa, estar estudando e lá pra frente poder ajudar contribuir mais dentro de casa. Exatamente, eu acho que podem ter fases que um tá melhor e fases que o outro tá pior. E, de novo, a parceria, né, gente? Se você tem ali uma tranquilidade de que seu parceiro tá lá pra você e você tá lá pro seu parceiro ou parceira, enfim. Quando você acha que o outro é um pouco acomodado em relação à carreira. Sabe que eu já recebi uma pergunta na caixinha de uma menina que falou assim, ó, o que a menina botou. Tô aqui na pandemia dando o maior gás pra fazer dinheiro pra casa e o meu marido fica jogando videogame e tomando cerveja. Isso me incomoda. E ela ainda completou falando assim, eu tô errada, né? Aí, a minha resposta foi o seguinte, eu não me incomodaria de ter um marido acomodado se ele fosse herdeiro. Eu realmente não me incomodaria. Eu acharia ótimo que ele ficasse jogando videogame o dia todo se ele fosse herdeiro. Eu, taurina que sou, tenho que fazer jus ao meu signo. Eu não dou conta de gente acomodada do meu lado. Não dou conta. O que você ia fazer? Se eu tivesse de boa... Acho que eu sigo do seu pensamento aí, né? Se tivesse dinheiro sobrando, pode fazer o que quiser. Na verdade, de ter dinheiro sobrando, você não é acomodado. Você tá só aproveitando a vida. Exatamente, do jeito que quiser. Eu também não aproveitaria a vida dentro de casa jogando videogame e bebendo cerveja. Mas é o que ele quer, é ótimo. É o que ele quer, ótimo. Mas não parecia ser. E eu acho que é, tipo assim, vou usar aqui até uma palavra, né? Eu acho broxante, sabe? Você dividir a vida com uma pessoa que... Tipo, é isso, entendeu? Não sei, gente, eu tenho preguiça disso. E eu acho que, além de tudo, além de ser broxante nessa parte da admiração, sabe? Casamento é admirar o outro, não é? Então, eu acho muito perigoso perder a admiração. E depois existem consequências práticas que a vida vai mostrar pra ele, né? Digamos que essa família, infelizmente, sei lá, se divide durante a quarentena. Isso vai virar um problema pro casamento depois. Então, tem o aspecto prático também de que não dá pra ficar acomodado, né? Mais alguma contribuição? Disso aí. Mas o que é que a gente faria? Vamos pensar em recomendações agora. Eu acho que tem que ter... Acho que tudo se... Acho que desde a nossa primeira live juntos, lá atrás aqui na Austrália, tudo se resolve na conversa. É mesmo, Henrique Você falou precisa isso. trazer o assunto e conversar, porque se você não coloca na mesa, vai ficar ali, cada um com o seu pensamento sobre determinado assunto e se não vai ter a discussão, não vai chegar em lugar nenhum, né? E vai acumulando a insatisfação, né? Corre o risco de um dia não dar conta. Mas assim, sinceramente, também a gente tem que entender a pessoa que a gente escolheu pra ter, né, com a gente. Teve uma outra caixinha de perguntas que me falaram assim, o que é uma dica pro casamento dar certo? Alguma coisa assim, uma dica pro casamento dar certo. Aí eu botei, primeira dica, conversar, que, né, Henrique sempre fala de conversar, eu concordo. Então, primeira dica, conversar direitinho, tudo. E segunda dica, escolher bem. Eu acho importante a gente escolher bem. Talvez... O parceiro ou a parceira. Escolher a parceira bem, exatamente. Às vezes, o namoro, você já percebe que a pessoa é meio acomodada pra vida. E isso te incomoda. Você vai lá e casa com essa pessoa. Eu acho que não faz sentido, entendeu? Fala, amigo. Você acredita que você vai mudar a pessoa, é isso? Não, quando ela casar, vai ser bom. Tipo assim, não, quando ele casar, ele vai tomar jeito. Quando ele casar, ele vai, né, acelerar a vida. Quando a gente tiver um filho, ele vai acordar pra vida. E assim, talvez sim, talvez não, né? Não conte com isso.
Então eu acho que também tem que... Pronto, aqui a Alicia falou uma coisa bem legal. Os valores compatíveis. Escolhe uma pessoa que tem os valores compatíveis com os seus. O resto tudo vai ajeitando no caminho. Namoro é test drive, exatamente. O namoro tem que estar funcionando pra casar, né? O casamento não vai resolver nada, muito pelo contrário, o casamento vai até dar um susto assim em algumas coisas. Então, sou chata por voltar sempre no mesmo assunto de indecisão de carreira com meu marido? O que é que você acha? Não, inclusive Cissa me estimula muito nisso, né? Me faz... Gente. Que foi? Ai, é porque, né? Né? Você tem que conviver com uma pessoa que, tipo, fala de trabalho. A gente conversa bastante sobre isso e indecisão é um assunto recorrente até a gente tomar a decisão do nosso futuro. Então eu não acho que é ser chato, é ser preocupado, né? É ser carinhoso, é ser atencioso. E é confiar no outro ou também, atenciosa, né? E é confiar, mas a questão não é da chatice. Não é questão de, tipo, a pessoa precisa planejar tipo, um futuro. parte. Faz parte. O Não, seu mas trabalho. eu acho que o que ela tá falando é a indecisão dela. Tipo, ela tá indecisa. Eu acho, tá? Sim. Digamos que eu esteja indecisa na minha carreira. E aí, todo dia eu falo, ai, amor, o que eu faço e tal. Eu tinha entendido. Não sei o que, sabe? E aí, tipo, é chato eu ficar puxando esse assunto? Não acho que chato é a palavra. A pessoa tá ali pra lhe dar esse suporte também. Concordo. Acho também que tem que ver a abordagem. Exatamente. Eu acho interessante a forma que você conversa. Eu acho legal pedir ajuda. É importante que o nosso parceiro esteja lá só pra ouvir, às vezes, o nosso desabafo. Eu acho importante só tirar do sistema ali com a pessoa. E, além disso, eu acho que a cada conversa que você tem com o seu parceiro, se a proposta é chegar nessa conclusão, eu acho que você tem que estar disposta a fazer alguma coisa a respeito disso também. Então, digamos que o seu parceiro te dá uma sugestão. Ai, Cissa, e se você, sei lá, fizesse coaching? Cissa, e se... Não como carreira. Vamos lá. Fazer um processo. E se você contratar alguém pra te ajudar? E se você for fazer terapia? E se você terminar aquele curso que você começou? E se você tentar procurar um emprego diferente na sua área? Aí o seu parceiro tá ali tentando te ajudar, tentando buscar uma luz no fim do túnel pra sua indecisão, e você mesmo assim não faz nada. Aí eu acho que pode começar a pesar, sabe? Vai ter uma hora que ele não vai mais querer te ajudar. Ele vai falar, poxa, eu fico aqui tentando pensar em coisas pra te ajudar e você não sai do lugar, então acho que você não quer ajuda, entendeu? Então, acho importante, não é chato você desabafar. Tem uma coisa da indecisão, que é uma coisa interessante. Vem cá falar. Senão ninguém vai ouvir. Tem uma coisa... Eu você falasse. Não, você vai falar. Uma coisa da indecisão, que o nosso amigo aqui vai... Tô acompanhando a live aqui com vocês. Então, o que acontece? A gente sempre também pensa assim, eu fico... Porque quando eu tava lendo a pergunta, parece que a indecisão... Fale alto. Parece que a indecisão é dela ou dele diante do negócio. A indecisão é uma coisa muito, na minha ótica, negativa. Porque você precisa tomar uma dessas, você tem que se decidir e tentar alguma coisa. Então, ficar na indecisão e não tomar uma decisão e não tentar e errar para descobrir... Né, não te protege. Exatamente. Então, é isso que a pessoa ficar na indecisão e culpando e ficar, não sei, não conseguir... E não tomar uma decisão, e nem que seja só com a intenção de tentar, e você só vai aprender errando e alterando o curso das coisas. Exatamente. É o que eu penso. Então, ficar na indecisão é sempre... Já brincando, depende da ótica dessa pergunta. Ficar na indecisão é chato. É verdade. Você precisa, entendeu? Tomar uma decisão, seja ele ou ela. Eita, essa daqui. Quando o parceiro acha que o que você faz é inútil, mas que o que ele faz tem valor. Ixi. Isso é complicado. Seu parceiro tá com a visão bem distorcida, né, de trabalho. E aí? Rapaz, é complicado. A gente nunca teve isso não, né? Não. Pois esse problema não. É complicado de avaliar. Mas... De novo, tem que conversar, ou então dar uma pescotapa ali. E aí, parceiro? Não, sem pescotapa. Ó, nesse caso aqui, de novo, Lizzie, a contribuição da minha amiga é troca de parceiro. E, assim, querendo ou não, gente, eu sempre acho que tem espaço pra gente conversar com a pessoa, né? E mostrar o nosso ponto de vista. Talvez seja um problema de ignorância. E aqui eu tô usando o termo ignorância no sentido literal, que é não saber. Talvez o seu parceiro não saiba a importância que aquilo tem pro mundo ou pra você, entendeu? Poxa, isso é muito importante pra mim. Talvez você não saiba, vou te explicar.
E aí, se o seu parceiro estiver disposto, ele vai mudar de ideia. Se não, realmente eu acho muito complicado a gente dividir nossa vida, sendo muito direta aqui. Eu acho muito difícil você escolher a pessoa que vai deitar do seu lado todos os dias, uma pessoa que não confia em você, nas suas escolhas, no seu potencial. Eu acho isso muito difícil. Porque... A pessoa não tá agregando ali, né? Exatamente, a pessoa não tá agregando. A palavra eu acho que é agregar. Eu preciso ser melhor por ter Henrique do meu lado. E eu espero que Henrique seja melhor por ele me ter. Senão, qual é o ponto da gente se unir nessa vida, nessa história maravilhosa, se não é um melhorar, né, a experiência do outro? Eu não toparia ter uma pessoa comigo que me puxa pra baixo. Eu sei que é fácil falar quando a gente não tá no relacionamento, mas é um critério que eu acho, assim, importante da gente escolher a pessoa. Não é? Agree. A gente tem que estar melhor. O importante é somar, multiplicar, exatamente. Como conciliar carreiras opostas? Eu tenho um exemplo de uma aluna que eu vou contar aqui pra gente usar o exemplo dela de exemplo. Ela o sonho dela é ser professora universitária, tá? E eu acho que ela já fez o mestrado, ou não sei. Ou o próximo passo seria o mestrado. E o sonho dele é continuar morando na fazenda que eles moram, que é tipo assim, no meio de nada. A faculdade mais próxima é tipo 3h30 deles. Então, pra ela ser professora universitária, ela teria que sair dessa fazenda, sendo que o sonho da vida dele é tocar a fazenda, né? A fazenda é o negócio da vida dele. E aí? Vixe. Você falou o que pra ela? Eu falei pra ela que assim, o que é que acontece? As nossas escolhas de carreira seriam muito fáceis se você parasse a sua vida toda, bota tudo no pause porque eu vou escolher meu trabalho aqui. Seria ridiculamente fácil, né? Mas a nossa vida não acontece assim. Ao mesmo tempo que você tá montando uma estratégia de carreira, você tem marido, filho, e pai, e mãe, e é Brasil, e é não sei o quê, e tem suas finanças, e tem sua saúde, e tem outro projeto paralelo pessoal. Tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a nossa escolha de carreira nunca é só de carreira. Eu vou falar o exemplo que eu dei pra ela, que foi um exemplo da minha vida. Lembra que eu falei que eu morava em São Paulo? Então, quando eu comecei a ficar com mais saudade de Henrique, comecei a falar, caramba, acho que eu vou voltar. Acho que eu vou voltar pra Salvador, acho que eu vou voltar pra Salvador. Fui amadurecendo. Oi? Nada, eu ia fazer uma brincadeira. Diga. Demorou 3 anos pra ter mais saudade. Não, mais saudade mesmo de falar, eu realmente quero agora voltar, eu acho. O que aconteceu? Eu pensei assim, bom, existem duas escalas, ó, presta atenção nisso aqui. Existem duas escalas. Existe a escala do trabalho e existe a escala do relacionamento. A escala do trabalho, o meu trabalho não tava nota 10, tava nota 5 e olhe lá, entendeu? Então, na escala de trabalho, o meu trabalho tava nota 5. Na escala de relacionamento, Henrique sempre foi um 9 pra mim. Então, se eu comparava o meu trabalho na escala de trabalho e o meu relacionamento na escala de relacionamento, eu priorizei o meu relacionamento. Eu falei, tranquilo, se eu precisar abrir mão desse trabalho pra voltar pra Salvador, porque na escala de relacionamentos, Henrique é um 9. Exatamente. Seria muito mais difícil se meu trabalho na época fosse um 9 e você também fosse um 9. Ia ser mais difícil. E aí foi o que eu perguntei pra ela. Eu falei, ó, o seu relacionamento na escala de relacionamentos e o seu trabalho na escala de trabalho. Ponto. Tem que fazer essa comparação. Não é pra comparar um com o outro, é pra comparar os dois na escala potencial de cada um. Muito obrigada a todo mundo que tava aqui. Um beijo pra todo mundo, os amigos também, que mataram a saudade com a gente. Bom piquenique. Beijos. Beijo, gente. Quem não estava inscrita no mapa da carreira, vai no link da bio. Vai no link da bio. E vai ficar salvo. Eu vou tentar baixar pro meu celular, combinado? Eu vou tentar salvar a live pro meu